40º dia. Enquanto ele não vem. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Tito 2, verso 13. Hoje completamos mais uma etapa de nossa caminhada em busca do conhecimento da salvação. Parabenizamos a todos que já fizeram da busca de Deus, nas primeiras horas de cada manhã, um hábito. A todos que lutaram até onde foi possível, queremos estimulá-los para que continuem lutando até que essa bênção também o alcance. Nunca devemos desistir da busca do conhecimento de Deus, porque Ele estará sempre disposto a nos encontrar e estender-nos o seu cetro de amor e misericórdia. Quando as pessoas nos perguntam, qual é a sua igreja? Geralmente, nos sentimos alegres e até certo ponto com um pouco de orgulho santo ao respondermos, sou adventista do sétimo dia. Antes de continuar, vamos ler novamente Tito 2, verso 13. O que nossa igreja tem a ver com essas palavras sagradas? Tem tudo a ver. Somos adventistas porque aguardamos o advento ou o retorno de Cristo, para nos levar para o lugar que Ele preparou. Mas enquanto Ele não vem, como devemos viver cada minuto deste tempo solene? Por que é importante agir com um sentimento de urgência em relação à segunda vinda de Cristo? Vamos analisar, ainda, o perigo de estar com o relógio atrasado. Atenção aos sinais. Uma companhia de navegação da Amazônia colocou um anúncio em um jornal oferecendo vaga para operador de rádio em uma das suas embarcações. Como era de esperar, logo o escritório da empresa ficou cheio de candidatos, cada um com sua senha na mão, aguardando a entrevista. Enquanto os pretendentes esperavam, conversavam distraídos, sem prestar muita atenção ao sistema de som do hall de espera, que tocava em baixo volume uma música regional. Pouco antes do horário para o início das entrevistas, chegou mais um candidato, que preencheu a ficha de cadastro e sentou-se por alguns minutos. De repente, esse candidato colocou-se em pé e se dirigiu à sala em cuja porta estava escrito, comando. Só entre se for solicitado. Poucos minutos mais tarde ele saiu, já vestido com o uniforme da empresa. Tinha sido contratado. Um dos candidatos logo protestou furioso, olhe, eu tenho a senha número 1 e por que você furou a fila e foi antes de nós? O recém-contratado simplesmente respondeu, qualquer um de vocês poderia ter conseguido a vaga, mas nenhum prestou atenção aos sinais de código Morse que foram dados enquanto a música tocava. A mensagem era a seguinte, desejamos alguém que esteja sempre alerta. Se você entendeu esta mensagem, entre imediatamente na sala de comando. Texto adaptado pelo Praceta Edilson Valiante. É interessante como muitos cristãos dizem estar prontos para a segunda vinda de Jesus, mas não deixam o Espírito de Deus guiá-los em suas decisões diárias. Todos somos candidatos ao céu. Temos a senha que é a palavra de Deus. Mas só isso não nos dará acesso ao lar celestial. Temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, Mateus 6, verso 33, e, a cada manhã, suplicarmos ao Santo Espírito que nos transforme segundo o plano divino. O senso de urgência é fundamental. Talvez um dos fatores que mais levam os adventistas a relaxarem na vigilância espiritual ou a desviarem a atenção das coisas celestiais é a falta do senso de urgência. Em outras palavras, temos perdido a noção de que o retorno de Cristo está próximo. Alguns podem questionar dizendo que o nosso preparo não deve estar fundamentado em quanto tempo falta para Cristo voltar, mas na certeza de que Ele vai voltar. Esse seria o ideal, mas, infelizmente, todos parecemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Ora, se lá no fundo de nossa alma não cremos que Jesus voltará em breve, por que deveríamos nos preparar? Para que essa relação entre a urgência e o preparo fique clara, vamos tentar ilustrar. Alguns estudantes não priorizam os seus estudos, por isso deixam para estudar na véspera da prova. Até aquele momento, preparar-se para o exame não era mais importante do que assistir à TV, jogar bola, navegar na internet ou mesmo namorar. Porém, quando o dia da avaliação, que parecia longe, chega, estudar se torna não só importante, mas urgente. Tomemos um exemplo bíblico. Ló, o sobrinho de Abraão, havia escolhido morar na cidade de Sodoma. Ele parecia não estar preocupado com a sua espiritualidade. Mas aquela cidade ímpia poderia se tornar um sério risco para sua salvação e a de seus familiares também. Todavia,
Foi somente com a visita dos 2 anjos que Ló sentiu que as decisões espirituais eram urgentes. Ele tinha só uma escolha a fazer para escapar dos castigos de Deus sobre a cidade: sair dela. Até ali, a salvação não era prioridade para ele, mas quando percebeu que poderia perder sua vida, decidiu sair. Será que não é assim com a maioria dos cristãos? Olhe para a Igreja Apostólica e verá com que empenho ela vivia a fé. Aqueles primeiros cristãos esperavam que Jesus voltasse em seus dias. Talvez uma evidência disso seja que o apóstolo Paulo acreditasse que a sua geração veria a segunda vinda de Cristo sem passar pela morte. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Primeira Epístola aos Tessalonicenses 4, versículo 17. Ele esperava que Jesus voltasse, estando ele, Paulo, ainda vivo. E o que dizer dos pioneiros da Igreja Adventista? Aqueles que faziam parte do movimento de Guilherme Miller, que aguardavam a vinda de Jesus para o ano de 1844, se entregaram como poucos à proclamação do Evangelho. A certeza de que Cristo apareceria em breve levou esses pioneiros a renunciarem tudo o que lhes atrapalhava espiritualmente. Esses exemplos parecem indicar que nós valorizamos ou priorizamos aquilo que é urgente. Por isso, talvez não tenha sido por acaso que Jesus não revelou a data de seu retorno à Terra. Se o fizesse, deixaríamos para nos preparar na véspera. Nosso relógio está atrasado. Infelizmente, com o passar dos anos, a Igreja parece estar esfriando com relação à vinda de Jesus. Muitos têm vivido como se fossem eternos e como se tivessem tempo para brincar de ser cristão. O relógio espiritual de alguns está atrasado. Porém, a Bíblia nos adverte que não podemos vacilar quanto ao tempo. Ao contrário de nós, Satanás sabe que tem pouco tempo, Apocalipse 12, verso 12, e por isso trabalha com urgência. Em 2ª Epístola de Pedro 3, verso 9 também temos a advertência de que Deus não está atrasado, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Quando a Bíblia fala dos cristãos, costuma se referir a eles como sonolentos ou como estando a dormir. A parábola das 10 virgens, em livro de Mateus, capítulo 25, ilustra bem isso. Todas as convidadas dormiram, enquanto esperavam o noivo, Jesus. Em Romanos 13, verso 11, o apóstolo Paulo é ainda mais claro: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Alguns de nós podemos perguntar: para que devo me preparar, se Jesus pode demorar a voltar, muito mais do que imagino? Não podemos nos esquecer de que somos pobres mortais e que só existe chance de salvação enquanto temos vida. Sendo assim, se morrermos daqui a poucos minutos, não haverá mais oportunidade de preparo para a vida eterna. A nossa vida é muito frágil. Ela é como um vapor que desaparece assim que o sol nasce. Tiago 4, verso 14. Diante disso, com que seriedade deveríamos viver cada dia, em oração e meditação? Leia. Quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Assim, esta breve sentença, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, nos conduz através do ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação do homem. O grande conflito, página 428. Considerações finais. Concluímos aqui o seminário de enriquecimento espiritual segundo. Estamos seguros de que a base deste movimento, intimidade com Deus, foi aprofundada em seu estilo de vida cristã. Este seminário pretendeu fortalecer o seu ideal já firmado de buscar a Deus nas primeiras horas de cada manhã. Cremos que o conhecimento adquirido e ampliado do Espírito Santo nos tem conduzido a uma intimidade maior com nosso amigo, conselheiro e consolador. Estamos convencidos de que o recebimento do batismo diário do Espírito Santo, renovando em nós a vida e o poder de Cristo, será o grande diferencial em nossa missão de pregar e testemunhar a tempo e fora de tempo. Nosso grande desafio, a partir de agora, é permanecer em Cristo e em Sua palavra a cada dia, vivendo como mordomos íntegros, tementes a Deus e que se desviam do mal a cada passo da caminhada. Paulo nos advertiu dizendo: ora, além disso,
O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Primeira Epístola aos Coríntios 4, versículo 2. Como Enoque, nosso desafio é andar com Deus cada dia. Guarde em seu coração, esta mensagem se encerrará com um poder muito maior do que aquele visto nos dias apostólicos. Servos de Deus, dotados de poder do alto, com o rosto iluminado e resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Primeiros Escritos, página 278, 279. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados, e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo, e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Conselhos sobre saúde, página 580. Lembre-se, hoje você é livre para escolher seguir a programação de Cristo em sua palavra, nas primeiras horas da manhã, ou seguir o programa do inimigo, fora da palavra. Porém pense e considere, você não é livre para escolher as consequências de sua decisão. Será que compensa colocar a palavra de Deus em segundo lugar em sua escala de prioridades? O dia em que Deus não é o primeiro, esse é um dia perdido. Somente a palavra de Deus, escondida no coração, pode deter o domínio do pecado. Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo, orar por meus amigos, viver na presença de Cristo, testemunhar acerca do Evangelho, adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.